Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo para o meu canal no YouTube para mais lições no livro de Deus. João, na abertura do 5º selo, ele disse que viu embaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. A gente já falou alguma coisa sobre o motivo do qual, aliás, os motivos dos quais esses mártires, essas pessoas morreram. Elas morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Precisamos nos situar no tempo. Quando isso acontecerá? Embora a profecia use o verbo no passado, lembre-se que é uma visão que João estava tendo. Ele estava tendo uma visão de coisas futuras. O tempo aqui é o tempo do fim. Aquele tempo que nós já falamos muito nele, pois os profetas falaram nesse tempo, Jesus falou nesse tempo e o apóstolo João, aqui na ilha de Pátimos, mencionou também algumas vezes. É o tempo da grande tribulação. Os 3 anos e meio finais do reinado do Anticristo, o último governante da terra. É aquele tempo do homem do cavalo branco. O homem que vai implantar no mundo um sistema ateístico, além de politicamente ditatorial, pois ele vai governar toda a terra. Ele terá à sua disposição o trono e a autoridade de Satanás. Ele perseguirá tenazmente os santos. Isso foi o que Daniel já tinha profetizado quando ele disse que o chifre pequeno, cujo chifre pequeno é este homem, é o homem do cavalo branco. Ele já tinha dito que ele viu que o chifre pequeno fazia guerra contra os santos e os vencia. O anjo entrou em ação para responder à pergunta de Daniel e Daniel 7:25, o anjo disse assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e
os santos lhes serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, isso quer dizer 3 anos e meio. É nesse tempo que os santos serão presos, serão torturados, serão mortos. São estas almas aqui. As almas destas pessoas que morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Mas o que quer dizer isso? Dividido em 2 partes. As razões por causa da palavra de Deus. Você sabe que todo servo do Senhor ou serva do Senhor tem um amor intenso pela palavra do Senhor. É só lembrar que Davi declarou, lá no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É só lembrar que Jesus disse lá no seu sermão, o chamado Sermão do Monte ou da Montanha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede de justiça é sede da palavra do Senhor. É só lembrar também de Jesus lá no Monte da Tentação. Ele, depois de jejuar, de estar sem comer e sem beber, por 40 dias ele teve fome e o diabo aproveitou a oportunidade e, questionando a sua filiação, disse: se tu és filho de Deus, dize a estas pedras que se transforme em pães. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Veja o valor da palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É por causa dessa palavra que essas almas estavam embaixo do altar. São os santos da grande tribulação, que não se dobrarão diante da ameaça do anticristo, não se dobrarão para aceitar a sua marca, para adorá-lo. Não importa o decreto, não importa as pressões em que os santos serão submetidos. Por causa da palavra de Deus, eles não irão ceder. Mas o outro motivo ainda falta, por causa do testemunho que deram. Que lindo! Que testemunho é esse? O anticristo, conforme o seu título diz, ele é contra Cristo, e os santos serão pressionados a fazer como fará o anticristo, blasfemar o nome de Jesus, negar o Senhor Jesus. Mas os santos, aqueles que realmente honram e andam com o Senhor, eles não vão negar, pois eles sabem, o Mestre Jesus já disse para nós: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Essas pessoas, essas almas são de pessoas que ficarão fiéis, enfrentarão a morte. Estes mártires enfrentaram a morte, testemunharam, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. E por causa desse testemunho, foram martirizados. E a vida não termina aqui, como muita gente pensa. E do lado de lá, eles oram, eles clamam, eles até exigem de Deus. Eles acham que está demorando. Por isso, eles usam esse advérbio de tempo. Eles dizem para Deus: até quando? Como que a dizer, está demorando? Ai, que desaforo que fizeram com a gente. Nos mataram, derramaram o nosso sangue lá na terra. Até quando? Não fará justiça contra aqueles que nos mataram, que derramaram nosso sangue? Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, o Senhor não vingará o nosso sangue? Que lindo, né? Que clamor, que lição para nós. Que nós sejamos fiéis, que nós estejamos prontos para enfrentar a vida, enfrentar as tentações, enfrentar a oposição, enfrentar a perseguição, não importa de quem, não importa quando ou aonde, que nós estejamos sempre prontos para confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.